todos. É uma alegria estar aqui nesse final de quarta-feira. Reunião festiva desde a mesa, né? Pessoal aqui muito, como dizer, pessoas lindas, né? De dedicação ao Grupo Sheila há tantos anos. Bom, então, como nossa irmã disse, estamos aí na 24ª do Livro Espírita do Grupo Sheila. Estamos desde o sábado tendo a oportunidade de assistir palestras especiais, de temas especiais, obras muito significativas, tanto da doutrina espírita como um todo, como para cada um de nós. E hoje nós temos a alegria de receber um irmão, sempre muito próximo, né? O Carlos Alberto Braga Costa, o Beto. É uma alegria imensa recebê-lo. E o Beto é um grande estudioso, principalmente de Chico Xavier. Então, ele já veio falar para a gente sobre esse espírito iluminado, né, a quem devemos tanto. E temos tanta alegria de ouvir sobre ele, de ler suas obras, de falar sobre ele. E o Beto traz para a gente, hoje em especial, o que ele mesmo escreveu no livro Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Mas ele também tem outro livro, Chico, Diálogos e Recordações. Maravilhoso esse livro. Com certeza esse de hoje também é. Ele lançou esse livro em maio e nós teremos o prazer de ouvi-lo hoje falar sobre ele. Todos os dois estão à venda na nossa livraria, com preços especiais também por ser a semana especial do livro Espírita. Muito obrigada a todos e que tenhamos uma ótima tarde. Seja bem-vindo, Carlos. Obrigado. Oba! Que bom estar aqui. Boa tarde para todos. Que Jesus nos abençoe. Que possamos fazer deste momento um instante inesquecível para as nossas vidas. Eu agradeço a coordenação da casa por estar nos acolhendo num momento tão significativo que é a semana especial em que o livro espírita é promovido de sorte a incentivar a leitura para que a gente possa nos aproximar cada vez mais do pensamento de Allan Kardec. Lembrando que toda a obra espírita, na sua diversidade, médiuns, escritores, ao longo do tempo foram como que interpretando o pensamento de Kardec. Por isso, estas obras que estão sendo facilitadas para chegar na mão do grande público, que estes livros possam então incentivar, mas que jamais nos esqueçamos que Allan Kardec é o fundamento. Ele é o apóstolo da verdade, numa expressão de Emmanuel, o Espírito amigo, a representar Jesus nesse momento em que estamos partindo para o mundo novo, deixando o mundo velho pelo caminho. Eu gostaria de agradecer também, porque embora não trabalhe mais aqui rotineiramente, foi em outubro de 1987 que eu tive a oportunidade de conhecer o Espiritismo, nesta encarnação, exatamente na rua Aquiles Lobo, número 52, quando eu aportei esta casa. Então sou, em nível de gratidão, filho desta, jamais me sentirei longe. E que bom estar aqui também para falar um pouco do trabalho que a gente realiza. Eu sou muito cuidadoso por onde percorro, atendendo convites para falar dos meus livros, privilegiando sempre a necessidade do encontro. Se eu tiver que não falar do livro, eu opto em não falar do livro. Porque vocês, o público que chega à Casa Espírita, traz necessidades. E nós temos que aproveitar os momentos para atender o que é mais emergente. Então eu vou tentar falar do livro de uma forma a adequar para que
esses momentos também sejam elucidativos para tentar atender a algum tipo de demanda que vocês estão trazendo. Combinado? Então orem por mim. Será uma boa aventura. Uma aventura à terra encantada do Evangelho. Pois bem, eu vou iniciar rapidamente fazendo um introito. Jesus, dialogando com os discípulos, conforme a descrição de Mateus, no seu capítulo 10, ele dá uma missão para os trabalhadores, que eram iniciantes, estudiosos, filósofos, como todos nós. Quando você levanta o dedo para indagar, você está entrando na academia dos filósofos. Não precisa de ir para a universidade. Filósofo é aquele que toma amor pela verdade e busca a sabedoria através do conhecimento. Jesus dá uma missão para os discípulos. E o interessante, eu não vou citar detalhes do texto, porque não é o objeto, ele manda que vá os discípulos que vão de 2 a 2. Eram 12, 6 duplas. E ele dá um roteiro, e logo no início ele diz, vade de 2, pregai a boa nova. Quando ele convida um discípulo a ir junto com o outro, ele traz para nós profundas reflexões, mas eu vou me deter no seguinte aspecto, que o trabalho do Evangelho é colaboração. Isso é uma lei inderrogável do universo. O Espírito Emmanuel, na introdução do livro Paulo Estevam, obra imperdível, está em promoção na Feira do Livro Espírita, desce lá e pede para baixar mais 10%. É uma obra imperdível. Chico Xavier considerava como a obra astro de todo o seu trabalho, Paulo Estevam. No dizer de Rômulo Joviano, que foi um contemporâneo de Chico Xavier, é um manual do cristão. E é um livro não para espíritas, para espiritualistas, para católicos, para todos que gostam da história. Pois bem, então a colaboração é fundamento da vitória espiritual. Por quê? Por mais que o desafio é pessoal e intransferível, o filósofo, o aprendiz, percebe que a filosofia, os seus princípios de conhecimento se agigantam quando se opera. Vivemos em sociedade. Então você vai trabalhar o mundo íntimo em contato com o mundo do semelhante. É um grande desafio. E o ponto de vista que eu quero trabalhar é o conhecimento. Jesus está dizendo, jamais permita que a chama do saber se apague. Então vade de 2, para que no momento em que fragilizares, desanimar, hesitar, um amigo vai te dizer, não deixe de buscar a verdade. Um versículo muito usado nos meios religiosos, que eu, em determinado momento, vejo que ele é esvaziado. É citado o capítulo 8 de João, no versículo 32, quando Jesus afirma, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E a gente esvazia a palavra verdade. Julgamos que verdade é conhecimento, é informação, não é só isso. A verdade que Jesus se refere é a sabedoria. A ciência ela tem que caminhar para e passo com a moral, enaltecendo virtude. A asa do saber e do sentimento, uma expressão poética usada pelo Espírito Emmanuel. Então a águia, que é um animal que simboliza a busca da perfeição, ela que empreende o voo mais perfeito, caçada certeira. E ela trabalha com as suas 2 asas num voo magnânimo, razão e sentimento. Temos que equilibrar. Não nos detenhamos apenas em informações. E no mundo atual, instante histórico, muito superficial, aonde a sociedade materialista e utilitarista se apoia na profundidade de uma piscina ou de um pires. Geração fast food, tudo rápido. E a gente vai perdendo o que é mais importante, o diálogo conosco mesmo. Evangelho é diálogo.
com você mesmo, porque Deus está dentro, Ele não está fora. Então nós estamos tentando, nesse primeiro momento, apresentar uma reflexão rápida, não é fast food, mas ela catalogada, guardada na cota do coração, ela pode te dizer muito amanhã, porque ela diz isso para mim toda hora. Nós temos que entender o significado da vida. Um gato que arranhar o seu rosto não repele com violência. Retire porque ele não fez por maldade. Mas procure observar por que o seu rosto foi ferido por um animal. Será que nós não estamos perdendo para a animalidade que está dentro da gente? E ferido na identidade, na máscara que apresentamos para a sociedade? Portanto, quero dizer que um mais pequeno ato, um acontecimento do mais insignificante, ele pode estar te dizendo muito. Em 1987 eu entrei nessa casa pela primeira vez e fui me deparar com um manancial espetacular, que se tornou a meta da minha vida. Num primeiro momento, a gente fica extasiado, fica perplexo, cada um reage de uma forma mais diferente, emotivo, conduído, consolado, ou algumas vezes enfurecido, porque o Espiritismo muitas vezes é um bisturi que rasga a intimidade. Ele nos revela, ele nos mostra o que a gente precisa de trabalhar. O Espiritismo é uma proposta filosófica diferente, porque ela inaugura para você aspectos que remontam ao teu passado e ao teu futuro. Descortina a doutrina de Jesus de uma forma significativa para nós. E traz Jesus como um amigo de todas as horas. Não alguém que vai resolver o seu problema. Porque o desafio é para cada um desenvolver, equacionar e resolver. Mas, sob o ponto de vista espiritual, Jesus é um amigo como nenhum consegue ser. Porque ele é amor pleno. Ele não te julga, e muito menos te condena. Ele simplesmente te aguarda. Porque sabe que você é um ser que caminha na evolução em busca da perfeição. Portanto, um dia você vai banquetear com ele. E ele não tem pressa. Porque o amor não precipita. Por isso que o amor é misericórdia, é paciente, é perdão, é paciência. Paciência. Amor é, na verdade, solidariedade. Amor é o resultado das ações do ser que mergulha na terra para atender à expectativa da natureza. O que a natureza espera de você? Que você passe pela vida deixando um contributo para valorizar ainda mais a vida. E quem sabe tocar o seu semelhante para que ele descubra o que ele tem que fazer na vida. Porque é o que nós estamos buscando. Pois bem, Carlos Alberto, 15 minutos do seu tempo. Mas foi bem empregado. Porque eu estou conversando comigo mesmo. E vocês pacientemente me ouvem. Eu estou dizendo para mim mesmo que eu preciso de olhar e observar o que eu vim fazer aqui. O que eu posso contribuir para o mundo ser melhor? Como que eu posso dinamizar o meu sentimento? Porque o que alimenta você é o seu sentimento, não é informação. Livro não vai resolver a sua vida. O que vai resolver é o mergulho que tu fizerdes na intimidade do reino de Deus que está dentro do seu coração. E Deus não está lá fora, Ele está em toda parte. Mas o Deus que nós precisamos de reconhecer, perceber e sentir, Ele está dentro de você e Ele dialoga. E você precisa aprender a ouvi-lo. A gente dá ouvido para a mente tagarela, que fala o tempo todo, até o corpo conversa conosco. Estou cansado, estou eufórico, emoções, etc. Mas a voz da consciência a gente ouve pouco. E é por ela que Deus se manifesta contigo. Não precisa de intermediário. Aliás, os intermediários cumprem uma missão bendita. Escrevem livros. Os espíritos vêm no nosso mundo para nos mostrar que existe possibilidade, que existem caminhos, mas os espíritos não vão dar receita pronta.
Porque o caminho se faz no caminhar, disse Hermes Trismegisto, no Antigo Egito. O caminho se faz no caminhar, e essa caminhada é sua, de mais ninguém. Jesus se proclama o caminho, eu sou o caminho, capítulo 14 de João. Verdade e vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Ele está dizendo, eu sou o caminho sob o ponto de vista de um modelo, muito bom por sinal, insubstituível, inestimável. Se nós buscarmos o modelo que ele nos apresenta, de bondade, de atendimento, de caridade, aí você vai se sentir mais confiante, porque faz bem, é bom para a alma e alimenta, como eu disse. Mas é você que terá que traçar o seu caminho e passar por todos os desafios que ele nos oferece. Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Será que dá tempo? Eu fico mais feliz se vocês adquirirem a obra. Porque é muita ousadia falar de um livro em 40 minutos. Eu gostaria de dizer, com a permissão da coordenação, que esses 2 livros que eu tive a oportunidade de escrever, esse primeiro, Chico, Diálogos e Recordações, foi um livro que eu demorei 4 anos para escrever. Existem livros que você escreve com 20 dias. Com empolgação dá para fazer um livro com 3, depende do que você está fazendo. Mas esse livro, Chico, Diálogos e Recordações, é memória. E eu tive que trabalhar com a memória viva de Arnaldo Rocha, que foi um grande amigo de Chico Xavier, por sinal, coordenador das reuniões do Chico, lá no grupo Meimei de Pedro Leopoldo. Ponto. Arnaldo foi o marido de um espírito que nós admiramos muito no movimento espírita, Meimei. Já viram falar da Meimei? Pois bem. Meimei, irmã de Castro Rocha, nascida aqui em Mateus Leme, casou com Arnaldo aqui na igreja São José, eles viviam na rua Mangabeiras aqui, no bairro Santo Antônio, e ela desencarnou muito cedo. Arnaldo, com 24 anos, ficou viúvo, e daí é toda uma história, quem sabe um dia eu venho aqui contar. Se vocês se interessarem, acesse o nosso canal do YouTube, Gênese. O nome é para não esquecer, Gênese no YouTube. Vocês vão encontrar muito material lá. Pois bem, então eu tive a oportunidade de ficar amigo de Arnaldo Rocha de novo, com muita alegria. De novo porque nós somos espíritos amigos de outras existências. Mas eu fui encontrar Arnaldo Rocha na Rua Guarani 315. Para quem já foi lá, eu estou me referindo à sede da União Espírita Mineira, que eu tenho a honra de ser membro do corpo de associados e trabalhei efetivamente por 20 anos naquela casa. A Casa de João Batista. Foi lá que reencontrei com o Arnaldo. E com o Arnaldo Rocha entabulamos uma amizade e o Arnaldo me contou muita coisa legal. E eu tive a honra de fazer de uma memória viva uma memória para a posteridade. Quem lida com história sabe que não é simples, porque não basta você, no meu caso, pesquisa espírita, contar caso. Porque, inclusive, memória, você incorre em problemas de falhas na memória. A memória é humana. E o Arnaldo me trouxe muitas revelações que envolvem a história do espiritismo. Porque tem a ver com Emmanuel, tem a ver com Chico Xavier. E eu tive o privilégio de ser o primeiro a escrever sobre as reencarnações de Chico. Aqui nesse livro eu cataloguei mais ou menos 14 reencarnações, tive que tirar umas 8, por uma questão de bom senso, sem espetáculo. E essas encarnações nós vamos contar sobre a ótica da educação e da evolução de um espírito no tempo. Este é vamos dizer assim, o filé mignon da história. Porque tem muita gente que fica falando de vidas pregressas e brinca com um assunto que é muito sério. Vida pregressa, inclusive, não é para a gente ficar pesquisando. Porque o véu do esquecimento, ele tem um motivo justo. E outra coisa, ficar fazendo especulação também é um outro problema. Porque a margem de erro é muito maior do que a margem de acerto. Então, todas as vezes que você se deparar com esse assunto, principalmente na internet, dica, pé no freio. Vocês são mineiros, não são? Quem não for mineiro, está aqui no Grupo Sheila, incorpora o espírito de um mineiro. E o espírito de mineiro, por exemplo, lá em Pedro Leopoldo, na época do Chico Xavier, só tomava a sopa pera berola.
Porque a sopa você toma no cantinho, mas papai, o prato não é quadrado, não, mas é no cantinho lá do prato, porque se for no meio a sopa quente, tu vai queimar a língua. Então, sede prudente, como Jesus nos indica, e o bom mineiro assim atua. Pois bem, 4 anos, tempo vai, tempo vem, amizades, reencontros. E nessa história, dessa caminhada singela e inexpressiva de minha parte, eu fiquei amigo de muitos membros da família de Chico Xavier. E dentre esses membros, um grupo que eu reconheci como uma família espiritual. Que, por sinal, antes de vir para cá, eu telefonei para alguns e pedi, façam prece porque eu vou falar da nossa família. Olha que pretensão. Não é pretensão, é uma família. E família tem ovelha de todo tipo, inclusive as negras, as rebeldes, as complicadas. E eu me candidatei a ser adotado pela família Xavier. Pois bem, eu estou brincando, mas é para tentar trazer uma proximidade para vocês compreenderem aonde que a gente foi mergulhar. Fiquei amigo, principalmente, de uma companheira de nome Cidália Xavier. Quem é Cidália Xavier? Cidália Xavier é uma figura espetacular. Uma alma extremamente sensível, amiga, bondosa. Uma mãe na acepção da palavra. E Cidália me abraçou. Ela mora na cidade de Sabará. E ela é filha de uma das irmãs mais velhas de Chico Xavier. O nome da sua irmã, Maria de Chico Xavier, Maria da Conceição Xavier, que tinha um apelido de Tiquinha. Quem foi Maria da Conceição Xavier? Ou Maria Xavier? Maria Xavier, a mãe de Cidália, que eu estou me referindo, ela era dois degraus acima do Chico, que entre ela e o Chico teve uma criancinha que morreu logo nos primeiros anos. Ela nasceu em 1908. Para encaixar um pouquinho vocês na história, Chico nasceu no dia 2 de abril de 1910, então dá uma diferença aí um pouquinho menos de 2 anos, ok? Maria Xavier foi a irmã de Chico que ficou doente, com a mediunidade muito exacerbada, e em função de um processo obsessivo, a família Xavier se viu em apuros. E foi por conta desse fato que seu João Cândido Xavier, pai de Chico, e seu irmão, o irmão de Chico, José Cândido Xavier, além do garotinho Chico, que tinha 17 anos, eles foram procurar ajuda a um casal, que era um casal amigo da família, casal Perácio, senhor João Hermínio Perácio e dona Carmen Perácio. Eles eram espíritas. Imaginemos Pedro Leopoldo, uma cidade recém-fundada, porque Pedro Leopoldo é de 1800, finalzinho do século XIX, uma cidade extremamente católica, e ali tinha um casal de espíritas. O que era o espiritismo na época? Era tido e havido como doutrina do demônio, que mexe com os mortos. Ah, vocês sabiam que o espiritismo mexe com os mortos? Você que está vindo a primeira vez, nós mexemos com os mortos. Então não se assustem se alguém dizer isso para você, porque os mortos somos nós mesmos. Nós estamos mortos para o Evangelho. Porque tem muitos espíritos que são tidos como mortos, que são mais vivos do que a gente. Eles estão na plenitude e a gente aqui cabisbaixo, cheio de problemas. Embora aqui também existam vivos e do lado de lá também existem mortos. Então eu estou falando de lucidez mental, consciência da realidade da vida. Estar no mundo espiritual é vibrar no campo da vida, da mesma forma nós outros aqui na Terra. Pois bem, sem delongas, família foi procurar ajuda. E esta família, ou esse casal dos Perácios, atenderam a família do Chico. Eu acho que todos vocês conhecem a história do Chico Xavier, não conhecem? Alguém que não conhece?
Já assistiram o filme? Já viram alguma biografia? Como não? Chico é uma referência, mineiro do século. Para alguns mais exaltados, o médium mais espetacular de todos os tempos. Aí vai do ufanismo, da empolgação de cada um. Agora, um fato é quase que consciência nacional. Ele foi um homem de bem. E o que o destaca é a sua capacidade de amar e de viver o Evangelho. E não a sua condição de médium. Médium, ele é reconhecido entre os espíritas. Mas na sociedade ele é reconhecido como uma grande referência na história do nosso país, como um homem de bem. Vocês estão de acordo? Num momento histórico muito esvaziado que nós vivemos. Esvaziado de líderes, de educadores, de pessoas sensatas, em que a moral está em primeiro lugar, o bem coletivo ou do próximo sempre é a bandeira principal. O momento que nós vivemos, ele se caracteriza pelo interesse pessoal. A grande parte das pessoas olhando para o próprio umbigo. Por isso, alto índice de suicídio, depressão, anomalias de todas as ordens, desagregação familiar, polarização, intolerância, ódio. As pessoas não podem falar isso que o outro já está lá, naquela condição. Aqueles que deveriam representar a moral, darem confiança ao povo, são líderes dos 3 poderes que nós temos em nível nacional, que todos os dias nos surpreendem. A gente fala assim, até quando? Até quando? Nada pior que não vai piorar. Não é assim? Pois bem, é um momento para a gente valorizar e não se desesperar. Porque é um grande laboratório. Se existe um momento histórico que estamos tendo a oportunidade de pôr em prática o Evangelho de Jesus, é agora. Então é um momento de mais luz em toda a história da humanidade, não se comparando com o período que Jesus esteve aqui. Vocês estão de acordo? Quanto mais desafio, mais oportunidade para você dar um testemunho aqui veio. E aí temos no mercado da sociedade produtos para todos os gostos. Então você pode escolher com toda a liberdade. Só que aí vem um ingrediente que a consciência, que é onde está escrita a lei de Deus, conforme a questão 621 do Livro dos Espíritos, vai te dizer. A lei de Deus está esculpida, gravadinha, inscrita na sua consciência. E essa lei está te dizendo, cuidado na hora que você for para o mercado. Faça a seleção, escolha melhor, porque as consequências são inevitáveis. Por que nós sofremos nos dias atuais? Porque nós, nesta dimensão, com essa proporção, com essa qualidade, em outras oportunidades. Então estamos em bloco, em grupo, em falanges, recolhendo o que nós mesmos semeamos no tempo e no espaço. Não acreditem na treva. Cuidado com os movimentos que denigrem, que destroem. Jesus está no leme. Toda mensagem do bem, toda mensagem que falar de uma família unida, fraterna, toda mensagem que falar de respeito, toda mensagem que te dizer estuda, busca uma filosofia de vida, aqueles que não são religiosos, quem sabe está faltando Deus na sua vida, mensagens que falam, calma, sejamos prudentes, amigos, tolerantes, para de brigar, olha, confia, tem fé em Deus, tem a ver na vida, até o Raul Seixas cantou uma música assim, aí você pode colocar o seu coração. Agora, o que for diferente, da linha, é melhor. Porque senão a gente seremos amassados por essa onda de treva que campeia, mas que tem vida curta, tá? Mentira tem vida curta, injustiça tem prazo de validade. O que impera é a verdade, o amor, a alegria, a dignidade, a fraternidade. Pois bem, Francisco Cândido Xavier. Deixa eu voltar. Falei que ia ser difícil? Pois bem, essa família procurou o benefício, a ajuda, estavam desesperados, como nós outros agora. Só que eles viviam em Pedro Leopoldo.
O ano era de 1917. Ou melhor, 1927. Chico estava com 17 anos. E Maria Xavier ficou doente. O casal Perácio acolheu, atendeu, com o espiritismo, com o evangelho, com o recurso magnético, é o consolo. Espíritos que estavam envolvidos no contexto, levando Maria Xavier à loucura, foram esclarecidos, ou seja, foram orientados e houve um processo de vou chamar uma cura momentânea, para que aquela família tomasse fôlego e eles começassem a andar com as próprias pernas. Porque é assim a atuação dos espíritos. Eles costumam entrar, abençoar, dar um remédio, mas depois se afastam. Porque o indivíduo tem que andar com as próprias pernas. Eles não vão ser muletas, cadeira de roda para nós. Dependência no espiritismo não conta. Pode até termos companheiros, até com boa intenção, espíritas, que ficam alimentando a dependência, mas amanhã eles vão perceber que todos nós somos seres que precisamos de autonomia. Assim você se liberta do seu problema. Por isso, conhecimento, atendimento, auxílio, à base da amizade, um bom grupo, uma boa seleção, uma sintonia, uma reunião como essa que ajuda bastante, mas não é suficiente. Daqui para frente, agora é comigo, com a bênção de Deus. Nós vamos mudar a vida sim, ok? Porque ficar tomando remédio a vida toda, precisando de médico o tempo todo, não é muito agradável, não é verdade? Você tem que recobrar, você tem que retomar, você tem que perceber a beleza que é a vida e o potencial que você traz. Foi o que a família Xavier descobriu quando foi atendido por esse casal Perácio. A irmã de Chico recobre a lucidez, Maria Xavier. E Chico Xavier descobre a mediunidade no seu sentido de trabalho. Porque o Chico Xavier, desde criança, já apresentava a mediunidade natural. Aliás, mediunidade não é a roupa que você veste. Não é um instrumento que você coloca na prateleira, na gaveta, no seu escritório. Mediunidade é aptidão. Mediunidade é sensibilidade. Olha, eu vou dizer, não fiquem assustados. Por favor, aperte o cinto. Ajusta a cadeira. Aperte o cinto, olha o que eu vou dizer. Você é médium. Não se assuste, não desencarne. Você é médium. Eu sabia. Você é igual ao Chico? Menos. Calma, não empolgue. Essa semana eu lembrei, quando eu cheguei aqui no Grupo Sheila, em 1987, eu fui fazer curso de doutrina lá na CEAL. Primeiro ano, quem eram os coordenadores? Gil Restani e Eunice. Já desencarnaram, possivelmente estão aqui conosco na festa do livro. Aí eu cheguei, Eunice foi me receber. Eunice, muito bem, eu fiquei sabendo que aqui tem um curso, e é para médium. Eu sou médium. Ela olhou para mim, tipo assim, eu sou médium. Ah, é? Pois bem. Qual conhecimento você tem espírita? Não, eu já li uns 2 livros. Ela olhou para mim e falou assim, lá em casa tem mais ou menos 6.000 livros. Já li todos. E me considero uma analfabeta de espiritismo. Gente, eu fiquei com uma vergonha. Me deu vontade de sair. Pois bem, graças a Deus eu fiquei. Pois bem, então vamos lá. Então, o nosso interesse é dessa descoberta. A família Xavier, então, descortina um painel. E Chico, médium. Sem brincadeira, vamos à história. Maria João de Deus começa a se comunicar. Quem foi Maria João de Deus? Vocês já ouviram falar que aqui no Grupo Sheila, aos sábados, à tarde, tem uma reunião de jovens? Pois bem, essa reunião de jovens é o grupo da Mocidade Espírita, que tem como a mentora espiritual, a patrona, a educadora, como queiram, não a santa, Maria de São João de Deus, que é o nome de batismo dela. O pessoal aqui fala Maria João de Deus, que é mais rapidinho. Maria João de Deus, portanto, é a mentora espiritual da mocidade, daqui do Grupo Sheila, porque era mãe de Chico. E como vocês conhecem a história de Chico, o garotinho perdeu a mãe. Eu estava em 1927, vou voltar um pouco no tempo. Chico nasceu em 1910, o que aconteceu em 1915? Mamãe desencarnou. O garoto ficou órfão. Ele mais 8. Porque Maria tinha 9 filhos. 9 filhos.
A gente falava assim na roça. Imagine aqueles meninos sem mãe. Complexo esse desafio na família, não é? Ausência de mãe, de pai. Você que é filho, valorize sua mãe. Valorize o seu pai. Não deixa para chorar na hora do velório, não. Porque faz muita falta. Você que é mãe, valorize sua tarefa. E não seja comum na maternidade. Faça a diferença. Vida, amor, plenitude. E você que é pai, vamos combinar. Sem interesse pessoal. Assim se constrói um mundo novo. Mundo novo sem família é papo para político conversar e ser eleito. Mundo novo, ele começa a partir da família. Combinado? Livro dos Espíritos, nós vamos encontrar na lei de progresso, na lei de sociedade, os Espíritos falando que a família é a célula base da sociedade. Pois bem, nesse ambiente mamãe foi embora. O garotinho tinha 5 anos. O que aconteceu com aquele garotinho Chico Xavier? Seu João Cândido não dava conta de 9. Teve que espalhar os meninos. Espalhar mesmo. Estou numa linguagem bem mineira, né? Pois, uai, sou. Afinal de contas, nós tomamos ano de trem. Né? Resume a palavra. Um cotô, um covô. Não temos história assim? Pois bem. Eu estou lá em Pedro Leopoldo, a 35 quilômetros. E na época, meu amigo, não era 20 minutos de carro, não. Era 3, 4 horas para chegar em Pedro Leopoldo. Que eu tive a honra de meu pai, que era um operário, ajudou a fazer aquela estrada. Voltando, porque meu pai é de Pedro Leopoldo também. Tenho esses vínculos. Voltando à história, o senhor João Cândido separa os meninos. Chico vai ser atendido por uma família. Um casal que o batizou. Ah, pois é. Dona Rita de Cássia Perácio. E o senhor João Perácio, José Perácio, que tinha uma venda, que por sinal foi o primeiro emprego de Chico. Ele trabalhava numa venda. Venda antigamente, gente, era um empóriozinho, era um mercadozinho. Eu não sei como é que eu vou fazer um upgrade para vocês, né? Aquele lugar que vendia tudo que vocês pensavam: pão, arroz, fubá, cachaça, vendia aquilo, vendia tocinho, vendia de tudo, não é? Porque não tinha supermercado naquela época. E o Chico era um balconista. Chico pegava cada pepino lá com a galera que ficava até mais tarde, empolgado com os adereços da noite, saia carregando os outros. Tudo aconteceu na vida dele. Mas a morte da mãe foi marcante. Porque ele vai parar na casa da dona Rita de Cássia, que era sua madrinha, que o torturava. 5 anos, o menino sofria torturas. E vocês conhecem a história do Chico, não conhecem? Torturas mesmo, passar fome, surras, introdução de um garfo no baixo ventre. Arnaldo Rocha me falou assim: Casalberto, eu vi a cicatriz. Não é um furinho, não. Era tudo rasgado debaixo no baixo ventre de Chico. Rasgado. Uma cicatriz enorme. E esse menino sofrendo essas torturas, o espírito da mãe Maria João de Deus se apresentava para ele e dizia: meu filho, calma. Ela me maltrata, vamos orar por ela. No fundo, ela é uma benfeitora que está te recebendo, que está te acolhendo. Mamãe, é isso mesmo. Meu filho, vamos juntos, Pai Nosso que está no céu. O menino tinha 5 anos. Esse era o painel, vamos combinar? Não é assim que a gente fala na linguagem atual? Estou bem no upgrade? Estou atualizado? Pois bem, vamos combinar. Que sofrimento que era aquele? Pois bem. Mas o tempo passou, Chico foi se ajustando sob o ponto de vista de candura, de benevolência. E depois desse período que a irmã é atendida, a mãe volta, passa a se comunicar com os meninos. Menino, ele com 17 e ela beirando a 19. E aí começamos a ter novidades, que eu tive a honra de colocar nesse livro. Porque Cidália Xavier, que era filha dessa Maria, não é?
Estão lembrados da Cidália, que mora até hoje em Sabará? Falei com ela hoje, WhatsApp, Cidália. Hoje eu vou lá na casa que tem como mentora Maria João de Deus. Que, por sinal, se vocês quiserem conhecer um pouco mais da história de Maria João de Deus, leiam o meu primeiro livro. Hoje eu estou fazendo jabá, que está uma beleza. Leiam o meu primeiro livro, Chico, Diálogos e Recordações, que aqui eu publiquei uma palestra feita nesse púlpito em 1971, na comemoração de um aniversário da Mocidade Espírita Maria João de Deus, e aqui esteve presente um dos personagens principais desse livro, a Maria Xavier, a Tiquinha, que veio aqui falar da sua mãe Maria João de Deus. Então o Grupo Sheila tem laços profundos com essa história. E aqui então eu publiquei a palestra na íntegra da Maria Xavier. Então quem quiser... Pois bem, chega de jabá, vamos para a história. Então, Maria Xavier, o que aconteceu com ela? Logo depois do tratamento, ela se torna médium. E aí vem umas novidades que a gente conta no livro, porque ela passa a receber mensagens da mãe, junto com Chico. A história não registrava assim, registrava que apenas Chico recebia as mensagens. Então aqui eu fiz um resumo desafiador, porque eu tenho no meu acervo, doado por Cidália, perto de 70 cartas íntimas entre Chico Xavier e a Cidália, sua sobrinha. E eu fui nessas cartas e fiz recortes para poder construir uma narrativa. Então o próprio Chico Xavier, coisas que ele nunca falou para o público, para a imprensa espírita, aqui ele fala. Ai, que saudade daqueles tempos. Como Tiquinha se tornou a referência da vida dele. Porque era a irmã mais próxima em termos de idade, mas era também dotada da mediunidade. Então os dois dialogavam o tempo todo sobre as percepções mediúnicas que eles tiveram durante toda a infância. Porque era muito comum, quando era uma noite um atacado, era na outra que o outro estava em transe, sonambulismo. A Maria Xavier, de vez em quando o negócio apertava, quando ela era ainda muito jovem, subia no telhado de madrugada e era aquela luta, desce Maria, imagine o medo dela cair, ela estava em transe. Chico Xavier, um menino sonâmbulo, andando, perambulando dentro de casa à noite, era uma festa, reunião mediúnica para todo gosto. Imagina, Eunice, que legal ser irmão dessa turma, está ali no dia a dia, legal que nada, que aperto que eles não passavam. Então, inclusive nesse livro, Chico de Alves, tem uma história narrada pela Maria Xavier, que certa feita, estavam todos os meninos aprontando aquelas lá, de repente alguém falou assim, vamos orar, porque mamãe tinha acabado de morrer. Vamos orar porque eu estou sentindo, de repente junta a meninada debaixo da mesa para orar com medo. Em cima da mesa, eles começam a escutar passos em casa, o espírito da mãe chegando e o copo por cima da mesa, espumando borbulhas para tudo quanto é lado, efeito físico. Era assim que esses meninos lidavam com o mundo espiritual nessa época. Pois bem, até aqui muita festa, muita graça. Porque de tarde não dá para mim falar de um assunto assim, dando uma tonalidade mais reflexiva. Mas chega um momento que o tempo está acabando que eu preciso de dizer. O ponto fundamental do livro. Depois do atendimento, Maria Xavier, com 20 e poucos anos, vem conhecer e namorar um companheiro chamado Jaci Pena. Jaci Pena. Esse Jaci Pena, ele era irmão da dona Carmen Perácio, aquela médium que ajudou a família. Era interior, todo mundo, muito próximo, enfim. Eles começam a namorar, vieram contrair o casamento. Maria Xavier se engravida, mas diante das dificuldades financeiras,
O marido perdeu o emprego em Pedro Leopoldo e com muito custo achou um trabalho na cidade de Sabará. Os anos se passaram, ele foi primeiro, depois levou mulher e os 2 e 3 filhos. Então foi um período inicial muito difícil para eles. É espetacular o Chico Xavier contando essa história nesse livro, numa longa carta. E o que é muito legal desse trabalho, que vocês vão encontrar o Chico falando o tempo todo. E cada narrativa do Chico, eu costumo brincar dizendo, para ler o meu livro sem nenhum arrobo de vaidade, tá bom? É só uma medida de segurança profilática. Cuidado quando você for ler esse livro. Primeiro, coloque um copo de água do lado e um lenço do outro. Porque vai chorar e é bom reidratar. Então, se prepare, porque é muitas emoções. O Chico contando aquele período. E o que é muito legal também, porque a gente fez um recorte nesse processo, de sorte que a gente leva o leitor para aquele período da década de 20 e 30 para o interior de Minas Gerais. Então, através dos diálogos com Cidália, ela foi me contando as histórias. E aí a gente criou um painel, de sorte que toda a trajetória desse grupo foi sendo construído na cidade de Sabará. E vocês vão se deparar com cada coincidência que a gente vai vendo naturalmente que foi um grande planejamento espiritual. E o que é também muito marcante? Uma vida muito difícil. Eles eram incultos. Em nível econômico, podemos dizer que eles eram miseráveis. Eles não tinham o que comer. E o espiritismo entrou de tal sorte na vida desta família que eles, a luta para se adequar socialmente, para construir uma família, foi toda ela girando em torno da mensagem de Jesus, lucificada por Allan Kardec. E Maria Xavier inicia um processo de movimento espírita beneficente na cidade de Sabará, movimento que tomou uma proporção ao longo do tempo, que a cidade de Sabará se coloca de joelhos diante dessa mulher. Não é porque ela era irmã do Chico Xavier, não. Eles eram pessoas físicas, dotadas de CPF, responsabilidades, e eles vão nos mostrando como que a vida é pródiga e como nós perdemos muitas coisas reclamando, sendo indiferentes, nos rebelando quanto aos obstáculos que nós enfrentamos. Aquele tempo, além do problema moral, limitações espirituais de cada um, eles tinham também um favorecimento de uma escassez total em nível de recurso, saúde pública, alimento, enfim. Hoje, nós temos até a internet, equipamento que você coloca no pulso, faz a medição, recursos de todas as ordens a favorecer para nós um painel que há 30, 40 anos atrás era impossível pensar. A definir que os nossos desafios hoje são muito menores sob o ponto de vista de um mundo estruturado. Mas pode ser que nós chegamos na conclusão de que é mais desafiador sob o ponto de vista moral e espiritual. Porque, diga-se de passagem, a população é maior. E muitos espíritos, com profundas dificuldades espirituais, estão caminhando conosco na sociedade. Por isso, a pressão espiritual, a ambiência, essa onda, essa avassaladora de desconfiança, de desconforto, de medo, ela toma proporções que, se você não blindar, se você não procurar cuidar
da parte espiritual, Eunice vai me recriminar, embora não, ela é bondosa. Eu não dou conta de Eunice, mas eu tenho que falar, Eunice. Porque nós temos um problema de separar a parte espiritual da vida normal. Quer um exemplo? Eu tenho que ir no Centro Oriente para cuidar do espírito. Mas lá em casa você não cuida do espírito? Como assim? Aqui é para a gente receber benefícios que não precisa de falar, que cada um já mediu. Mas a parte espiritual você cuida toda hora. O desafio é estabelecer conexões benditas o tempo todo. Para isso, nós temos que trazer, por exemplo, as bases da filosofia socrática. Quando os filósofos debatiam a importância de conhecer a si mesmo, de dominar a si mesmo e de transformar a si mesmo. Sem isso, não se adquire harmonia, compreensão no que remonta ao que temos que fazer na vida. A vida fica sem sentido. Essa família foi enfrentando os obstáculos e superando. A cada etapa narrada, problemas, superação. E o que é espetacular? A presença de Chico Xavier, que é um dos aspectos que esse livro traz como nenhuma outra obra ainda tinha oferecido. Eu estou dizendo isso não é propaganda enganosa. O Sandro me conhece, sabe que eu não sou aventureiro. Estou dizendo para vocês, porque para mim ter escrito esses trabalhos, eu já li todas as biografias do Chico Xavier. Aliás, eu era chiquista futebol clube, até que um dia ele falou, para com isso. Nosso negócio é Kardec e Jesus. Chico me disse, menos. Certa feita, eu fundei uma casa espírita no bairro São Gabriel, a FEAC. Você está convidado, hein, Eunice? Todos vocês. Na hora de inaugurar, eu falei assim, qual que é o nome que eu vou dar para essa instituição? Procurei Arnaldo Rocha. Arnaldo, Chico Xavier, Fraternidade. Ele olhou para mim e falou, você não aprendeu nada comigo, então. E eu pensei duas vezes. Tá bom, o que você acha? Allan Kardec. Aí eu fiquei muito feliz. Ele falou assim, agora você não fica empolgado não, porque não foi você que escolheu o nome Allan Kardec. Eu falei assim, como assim? Eu vou te dizer que foi Chico, porque ele me devia isso. Aí eu vou contar uma outra história para terminar. Porque lá em Pedro Leopoldo vocês vão encontrar um grupo chamado Meimei. Esse grupo Meimei receberia o título, o nome de Sociedade Allan Kardec, alguma coisa assim. Aí o Chico, não, Naldinho, pensa aí os nossos irmãos católicos passando aqui em frente, vê o nome Allan Kardec, nós vamos arrumar um problema. Aí o Arnaldo falou assim, mas é uma forma de divulgar. Não, Naldinho, não faça assim. Aí era um grupo de amigos, aí o Chico deu a sugestão, vamos fazer o seguinte, vamos colocar o nome Meimei, porque ninguém sabe o que é, o que significa. Aí o Arnaldo ficou meio bravo, mas como ele me disse, como foi o Chico? Todo mundo aplaudiu, eu tive que guardar a viola no saco. Então, Casalberto, foi o Chico Xavier que está pagando o que ele me deve. Era assim que ele se relacionava de uma forma muito fraterna. Pois bem, amigos, o livro então vai contar episódios marcantes. Inclusive, algumas casas, alguns seminários, eu sou chamado para tratar desse assunto para terminar. Porque o final de vida de Maria Xavier não foi muito legal. E o movimento espírita não conhecia isso. Ela morreu tragicamente. E isto definiu uma mudança radical na vida da família. E trouxe Chico Xavier para perto deles, porque Chico veio tentar consolar os filhos de Maria Xavier. E o que é mais espetacular, Maria Xavier depois volta do mundo espiritual, através de psicografias, narrando o que aconteceu em função das escolhas dela, o que trouxe de problemas,
e necessidade de reparação para Maria Xavier. Ela suicidou. Isso foi traumático. E são cartas belíssimas. E que eu não tive como colocá-las neste livro. Mas não fiquem tristes. Porque, embora não seja uma saga Netflix, novela mexicana, ano que vem, quem sabe, eu volto para falar do segundo episódio. Chico Xavier, do Calvário à Redenção. Leiam. E saibam que esse livro chegou na hora certa. Porque nós precisamos de debater esse assunto do suicídio. Mas mais do que o suicídio, nós precisamos de falar de espiritismo e trazer Jesus para a vida das pessoas. E não faremos isso através de pregações religiosas, porque tem hora que é muito chato. Mas a gente pode apresentar Jesus fazendo o que o Chico Xavier fez para os filhos de Maria Xavier. Sendo cristão, sendo amigo, sendo pai, sendo sobrinho, sendo uma pessoa simples, como ele sempre foi. Todas as vezes que vocês encontrarem alguma alusão a Chico Xavier, que não seja de uma pessoa próxima de você, uma pessoa que esteja junto do povo, uma pessoa despojada, uma pessoa que não procurava glamour, que jamais aceitou pagamento para qualquer movimento que envolvesse ele. Ele fazia da caridade a sua vida. Se for diferente, este não é o Chico Xavier. E termino dizendo, se eu não fui um instrumento hábil para passar essa mensagem, eu me coloco de joelhos e peço perdão. Mas eu fiz e continuarei fazendo, com a minha alma, com a minha dedicação, com a minha sinceridade. Porque espiritismo sem sinceridade e sem devoção pode ser mais uma religião que a gente vai pôr uma capa e que não vai nos atender. Espiritismo é mudança interior. Por isso é que o Espiritismo fala da paz, fala do amor, fala da vida eterna, fala do perdão, fala da caridade. Eis a senha da felicidade. Ave Cristo. Ave Cristo. Assim os cristãos dos primeiros tempos saudavam Jesus. Ave Cristo. Muito obrigado.